Sextou, geométricos! Se é quinta-feira, é dia de live aqui pelo TikTok. A gente se encontra, todos os geométricos, todas as geométricas de todas as tribos, para o nosso liveão, né? Aqui apelidamos a nossa live do TikTok de liveão, porque é uma live, né? Mas que vale por muitas aí. Bom, gente, eu já vi que vocês estão entrando, gratidão a cada um de vocês, mas eu irei compartilhar a nossa live lá com os grupos que estão aguardando. Então, é só um pouquinho, vou pedir a paciência de vocês, deixa eu compartilhar aqui, a gente já volta. Aqui achei, vamos lá. Aê, gente, já estamos de volta. E vocês como estão? Como é que tá sendo a semana de vocês? Como é que tá as vibes por aí? Como tá as experiências espirituais? Olá, Luciana, gratidão, menina, pela sua presença sempre aqui. Já pedindo um feedback de vocês, se tá ok o som, a imagem, que para mim parece que tá cortando aqui algumas vezes. Deixa eu ver como é que tá a nossa rede, porque a gente fica por aqui. Vou trocar também a nossa rede, que a gente fica por aqui umas 2 horas, gente. Então ajustes têm que ser feitos para que ocorra tudo bem. Para mim parece que tá dando uma travadinha. Vou aguardar aqui vocês me dar um feedback. Para você que está entrando aqui a primeira vez. Bom, do que a gente fala, como é que funciona a nossa live aqui, né? Toda quinta-feira, a partir das 5 horas, terá uma alteração agora no verão, né? Que vamos entrar mais vezes. É aquele especial de fim de ano, né, gente? Mas durante todo o ano, toda quinta-feira, a partir das 5 horas, a gente se encontra aqui no TikTok. Todas as tribos se encontram para a gente fazer trocas, conversar, né? A gente sempre aborda aí um assunto que a gente vai, né, entre as nossas trocas de assuntos diversos, sempre voltando nesse mesmo assunto. E o assunto escolhido foi, né, a gente entregar o modus operandi da negatividade. Então, a gente sempre está em cima desse assunto, nesse especial de fim de ano, mas sempre é muita conversa, a gente conversa sobre tudo, por isso liveão, né? Por mais que tenha ali um objetivo, a gente fala de tudo, a gente conversa sobre tudo, né? E ninguém aqui me deu um feedback sobre som e imagem, então tá tudo ok, né? Eu acho que essas travadinhas tá sendo só aqui pra mim. Qualquer coisa vocês me dão um ok, que eu melhoro aqui, tá bom? Pessoal entrando. Olá, Camila, boa tarde, muita gratidão pela sua presença. Como é que você tá? Como é que tá os movimentos por aí? A Fabiane Ferreira, a Drogaria da Família, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A Elisângela, queridona, a Sandra, Vanessa, a Aparecida, a Cristiane, todo o pessoal entrando aqui. Tá tudo rosa, eu acho que é minha cortina. Fiquei da cor da parede aqui agora. A Xandailen, seja bem-vinda, menina. Como é que você tá? Muito boa tarde, gente. Gente, que babado que foi o nosso liveão passado, hein? A gente simplesmente passou a live toda falando foi de demônios que a gente falou muito, né, na live passada.
como é o modus operandi da negatividade, eu ia começar a falar de Grace. Foi que, eu até já vou anotar aqui para que eu não esqueça, foi que o assunto foi desenrolando e vocês trazendo experiências também, a gente acabou entrando, né, na conversa sobre esses seres. Eliane, estou finalmente com as peraí, deixa eu acender aqui, as velas azuis, consegui, né, de tanto você me falar e também me falarem, né, dei conta das velas azuis aqui para dar um reforço na live. O pessoal tá dizendo que agora a Eliane traz que tá vermelha por conta da cortina, gente, mas se eu abrir, deixa eu ver se eu abrir, ixi, se eu abrir vai vir um solarão que hoje tá de 40 graus. Deixa eu ver, peraí, se eu consigo. Vamos ver se melhora. Melhorou, né? Peraí. Pode entrar, Sol. Seja muito bem-vindo. Nossa, agora ficou muito. E agora? Tô, né? Porque tem o ar que me salva, senão eu já teria falecido. Está ótima? E o som tá ok? Agora eu vou ter minha cor normal. Imagem e som ok. Qual negativos, gente, vocês querem conversar? Pra gente... Poderia fechar com chave de ouro? Até porque daqui em diante as nossas lives do TikTok vão acontecer meio que de forma aleatória, né? Nesse final de dezembro e janeiro. Então, qualquer horário do dia, qualquer horário, a gente pode estar entrando aqui. Isso só vai acontecer finalzinho de dezembro e janeiro, gente. Depois a gente volta ao normal. Então, hoje fecha o nosso especial de entregar modus operandi da negatividade. Todas as outras lives vai ser de vocês que vão aí trazer os assuntos. Eu posso trazer também. Mas eu tinha trazido a questão do... colocando no zap as lives, está tudo ótimo? Pode deixar. Vou sempre estar enviando o link lá no nosso grupo. Mas o pessoal que perder alguma live mesmo porque vai ser em qualquer horário, pode conferir a gravação lá no YouTube, gente. O link tá aqui na bio para o pessoal já ir se inscrevendo por lá para não perder, tá bom? A gente poderia, o que vocês acham? Entrar... seria muito legal a gente entrar, e agora já me puxando aqui, né, a intuição. Que tal a gente falar do modus operandi negativos dos intergalácticos no geral? Essa coisa que me incomoda um pouco sobre, não sei se seria essa a palavra correta, mas que é um pouco preocupante, até porque as pessoas abrem muito o campo de que só porque vamos dizer assim, intergaláctico, as intenções são boas, né? Então, o que vocês acham de falar sobre isso, né? Porque dentro da espiritualidade no geral, olha o nosso sobrenatural aqui. Quanto tempo, sobrenatural? Seu sumido, seja muito bem-vindo. Então, a gente poderia falar sobre isso, né? Bem um dos assuntos que o sobrenatural gosta muito aqui, a Ju, queridona, seja bem-vinda. Essa coisa, né, de fenômenos, de naves, sobre a intenção deles, o que vocês acham? Trabalhando muito? Eita, que bênção, aí é bênção, né, coisa boa. Então, gente, eis a questão, né? Eu vou então começar aqui a falar um pouco da minha... Eu tô aproveitando, tá sendo diário os nossos liveão, né? Porque todo liveão tem história, não é isso? Na live passada eu contei pra vocês sobre uma possessão
quem aí lembra. Foi falado de possessão, de uma experiência de possessão demoníaca. Tanto que daí foi o assunto, né? O título da live tá lá no YouTube, gente. Né, onde que... não vou dar spoiler, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou começar aqui contando a minha experiência dentro do que eu fui achando, né? Peguei casos dessa hoje. Qual? Me conta aí. Seja mais específico. Tu fala da questão dos intergalácticos, dos OVNIs, porque assim os espiritualistas, né, sobrenatural, lidam muito com a questão intergaláctico. Não sei se o pessoal que lida com estudo, que estuda mesmo, né, já lida com a questão OVNIs, não é isso? Não sei se o termo, o significado do termo, né, mas não, dos magos negros, maçom querendo uma mulher. Já conta aqui pra gente, já compartilha como é que foi isso. A Eliane, dizem que no Ceará os OVNIs aparecem muito. Então, Cis, eu vou começar a contar a minha história, mesmo porque eu iniciei o meu caminho mediúnico dentro dessa polêmica, porque eu nem conhecia espírito, não tinha contato nem com espírito. E do nada eu tinha que lidar com o fato de que eu tinha contato com espíritos e que ainda esses espíritos eram ET, né? O sobrenatural traz. Pensa no ritual que ele fez, que mulher sentia tudo muito tenso pra mim. Tira ele, af. Tá, pensa no ritual que ele fez, que a mulher sentia tudo muito tenso. Pra mim, tira ele. Ok. Tá, mas isso... Porque assim, eu não... ele usou energia sexual. Um mago negro? Que interessante, né? Geralmente quem faz muito isso são os reptilianos também. A Luciana, assisti um filme interessante chamado Nefários. Vou até anotar aqui, ó, como referência, Nefários. O que você achou interessante, Luciana? Hoje vamos partilhar aqui informações. Mabel, boa tarde ao nosso liveão. Como é que você tá, menina? Bom. Buenas tardes, Tica. A Ana Caroline aqui, seja muito bem-vinda. A Eliane, seria no processo da Kundalini a retirada sobrenatural? Tá ela perguntando referente à energia sexual, né? Bom, gente, no início, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, no meu primeiro ano de trabalho mediúnico, já que, como a maioria de vocês, quando eu fui buscar ajuda, e aí na ajuda eu descobri que o que eu tinha feito, que eu já contei a história algumas vezes, né? Eu vou deixar tipo esses gostinhos assim da história, porque tem outras lives em outras também, né? Eu vou entrar nesses assuntos de novo, mas agora eu vou tentar focar ali na nossa questão dos intergalácticos, né? Mas assim, eu fui buscar ajuda e buscando ajuda eu descobri que eu tinha mediunidade, porque eu não sabia que isso era mediunidade, a questão de psicografar, por exemplo. E no outro dia já me colocaram para trabalhar, né? Porque aquela doutrinação, não é isso? Se você tem um dom, você tem que virar sacerdote. Isso vem das igrejas, como a gente conversa. Então, para mim foi um mundo novo, porque eu venho de igreja católica, como alguns de vocês. Então, venho de igreja, não que frequentava, mas aquela limitação de informação, não é isso? E passado um ano fazendo psicografia, trabalhando nisso, eu fui a pessoa que trouxe, né,
seres diferente do comum recebido pelo lugar. Que até era um lugar bem aberto, né? Que recebia tanto os mentores das pessoas como também as entidades de esquerda, né? E do nada eu tinha uma equipe de mentores que trabalhavam comigo. E depois de um ano, né, no segundo ano, do nada apareceu essa equipe de seres extraterrestres chamado arcturianos, né? Então isso causou uma estranheza para médios que eram experientes. Imagina para mim, né, que já de início eu não entendia nada, depois ficou um pouco pior, né? Vamos lá. Eu vou contando aqui, vou acompanhando aqui, trazendo mais assuntos. O sobrenatural, ele falou pra ela que ela era dele. E dos filhos, coisa macabra. Nossa. A Eliane, sua vela não tem aroma não, né, Guriel? Eu já consegui a vela azul. Agora tem que ter aroma no negócio. Tá complicando a minha vida, essa Eliane, meu Deus. Então, eu espero passar de, aproveitar um pouco. Deixa eu comemorar que eu consegui a vela azul. Super fácil conseguir a vela azul, gente. É a correria mesmo. Aí depois eu passo de fase, né? Luciana, uma conversa de um psiquiatra e presidiário possuído por um demônio. Nefários. Tipo de filme que eu que eu estaria lá. Vamos ver qual que é essa psicologia trazida, né? A Ana Caroline já viu também, já veio, ótimo, já viu também. Vou ver, gente. E você viu aonde? Na Netflix? No YouTube, passou na rede aberta. Eu tenho, assim, arominhas, assim, Eliane, que eu gosto de passar durante o dia. Primeiro vídeo, Prime Video, entendi, tá ótimo hoje a minha visão, tô vendo tudo aqui, tô lendo tudo. Então, eu vou procurar da Prime Video para assistir. Muita gratidão, viu? Pessoal também, vamos todos assistir pra gente conversar sobre. Já trocar figurinha. Então, o que aconteceu, né? Então, eu recebi esse impacto desse contato. Né? De início, eu achei que esse contato era só, sei lá, missão. Porque daí a gente é doutrinado, né? Que tudo é uma missão, né? De ajuda e tal. E pra mim tava de boas. A única coisa que... No primeiro dia tava de boas. Até porque eu sou uma pessoa que... muito sistemática, né? Eu já tinha lá os mentores que trabalhavam comigo. A gente já tinha criado ali, tipo assim, porque eu sou muito... aí, bora trabalhar, bora, né? A gente já tinha uma afinidade, assim, na minha cabeça, tipo de brother, né? Deixa eu abrir aqui, senão vai ficar vermelho de novo. E tal dia a gente trabalha, a gente se encontra fechado. Então, tipo, era brother, né? Com os meus mentores. E... aí, eles apareceram esse dia, né? No outro dia, de novo, para passar mensagem e tal, de que eles estavam pedindo, né? Se eles podiam começar a realizar trabalhos lá, trabalhos de cura, e que eles trariam, caso tivesse abertura no lugar, outros intergalácticos também iriam vir, né? Tanto que vieram. Essa equipe que se apresentou era a minha mentoria, os meus mentores, né? E depois o centro recebeu, sim, os outros. Tem de tudo lá. Tanto que áreas de atendimento foram criadas. Nossa, muito, muito legal o trabalho que fazem lá, né? Mas lá no início, foi novo, né? Foi uma novidade, já que as pessoas lá não estavam acostumadas com esse tipo de contato, né? Aí, ok,
Só que veio o primeiro dia, passaram o recado, todo mundo achou muito bonito, né? Muito emocionante. E eu estava um pouco impactada com essa mudança de uma hora para outra, que eu já estava acostumada a fazer meu trabalho. O segundo dia eu já me incomodei um pouco, né? Tipo, nossa, mas de novo? Caramba, tantas médias aqui. Eu falei que são a minha equipe, que são os meus mentores, né? Mas eu não sabia na época, né? Falei assim, tantas médias aqui, mais experiente do que? O que esse povo não sai do meu pé, né? E aí dele oração para fazer uma autodesobsessão, né? Vamos dizer assim, vou testar por que esse povo está pegando no meu pé, né? Então, dá-lhe oração, né? Que eu via que continuava aquilo, né? Já primeiro dia, segundo dia. No terceiro dia eu já estava bem triste por ter sido abandonado pelos meus mentores espirituais, que é aquilo que a gente sempre conversa, e eu estou acelerando um pouquinho, tá? De que eles se plasmam, não é isso? Então, para ter contato, o início do contato comigo, por dizer assim, já foi algo muito novo, mas para não ter conflito, então começar devagar, né? Sempre com equilíbrio. Eles traziam, né, plasmado ali, vivências que já tinham tido comigo até, né? Formato humano e tudo mais. Então, eu me senti super encaixada no ambiente que eu estava, né? Se eu já chegasse lá e ele dissesse, você tem ET, eu já ia conflitar, já é espírito, já é ET. Então, né? Então ali teve um equilíbrio, uma harmonia, né? Ao trazer informação para mim. Ok. Daí eu fiquei bastante impactada, fui atrás só para explicar o meu começo de estudo com eles, né? Fui atrás de explicações sobre isso. O Fabiano aqui, estamos falando de OVNIs, Fabiano. Bem o tipinho de live que você gosta também, seja muito bem-vindo. E fui atrás de ajuda, né? Aí que eu recebi resposta de uma pessoa muito querida para mim, de que eram os meus mentores, né? E com a doutrina que essa pessoa tinha, ela passou para mim que eu era filha deles, ou seja, do mesmo bando ali. Porque todos nós somos intergalácticos, né, gente? Hoje a gente sabe que todo mundo veio de algum lugar, ninguém nasceu aqui na Terra, até porque não somos matérias. Não somos matéria, somos espíritos. E espírito você pode plasmar a forma. Então a questão espírito também é matéria, né? Na verdade, somos criados consciência. E aí, a vivência na matéria, você vamos dizer assim, absorve conhecimento. E aí você pode plasmar depois no espiritual, né? Se eu estive como Angélica em algum outro lugar, né? Eu posso plasmar depois essa informação, porque o meu espírito já viveu isso, como já viveu outras questões. Ok. Aí eu entendi isso, e aí o que acontece? Comecei esse contato com eles, tá? E aí é uma quebra de paradigma imensa, gente, né? No sentido que aí eu comecei a estudar com eles, todo o meu caminho de estudo, guiança de estudo, foi com os intergalácticos, foi com os arcturianos, não é isso? Eles que me guiavam o estudo, eles explicavam o que estava acontecendo no lugar, até coisas que eu já sabia que ia rolar estruturalmente, tudo mais, né? Por conta, né, desse olhar um pouco mais avançado e tecnológico deles, tá? Mas o que eu quero falar com isso, já que o que a gente está fazendo nesse especial de fim de ano é falar do modus operantes da negatividade. Dentro dessas quebras de paradigma foi ver durante muitos anos lidando com os intergalácticos, convivendo com eles,
que muito das informações que eu via fora, né, ou que até algumas pessoas traziam para mim sobre esses seres ou o comportamento deles não batia assim, sabe? Vamos dizer assim. A Eliane, a NASA tem todas as descobertas sobre os OVNIs, mas nós médios também temos como saber sobre eles. Pois é, porque a questão intergaláctica, ou seja, nossa questão, já que somos intergalácticos, a gente só está momentaneamente na matéria como humanos, é que existem tanto intergalácticos no etérico como espírito, como encarnados também, e que nos visitam, né, que são os... deixa eu só aumentar aqui. Que são essas naves que caem, esses ET que são resgatados aí, são levados às pressas, sabe, para ninguém ver. Esses filmes esses filmes do YouTube que uns pode ser verdadeiro, outros montagem, que literalmente há um físico, não é isso? Como tem manifestações de alguns seres bem, vamos dizer assim, intergalácticos ou de outra realidade, materiais, né, que às vezes se manifestam aqui através de portais. Isso tem também, como esses que drenam o sangue de animais, de pessoas, não é isso? Tem bastante disso. Tem a questão das abduções físicas, onde o corpo da pessoa é levado e tudo mais. Então, às vezes, ter tecnologia pode parecer que é etérico, mas não é. É tecnologia, como há intergalácticos no etérico. Por exemplo, a minha equipe, ela é toda etérica. Eles não têm corpo físico, eles são etéricos. Até é engraçada essa história, porque nesse meu caminhar aí... Porque assim, olha, eu tô conversando com vocês, mas... naquela confiança 100%. Eu sempre fui muito de um equilíbrio, né? Eu preciso analisar, preciso ver, né, com calma, né? Ok, você está me dizendo isso, mas o que eu vou fazer com isso? Primeiro, preciso pôr em prática, ver se realmente ver o fruto do que você está me trazendo. Então, foi um caminho aí de relacionamento, de confiança, não é isso? Então, o que acontece? Muita coisa que eu vi, eu questionava, tá? Muitos fazem contatos físicos. Por que vocês não fazem contato físico comigo? Foram na casa do cara, né? Seria muito mais fácil vocês, né, virem aqui conversar comigo, já tomam um café, já comemos alguma coisa. Eu já vou ficar sabendo se vocês comem as mesmas coisas, né? Ou preciso conhecer as comidas daqui, tudo. Um bolinho, né? Um bolinho de chuva aí. Mas o que acontece, né? Nossa, enchi o saco deles demais sobre isso. Mas eles são etéricos, mal tem forma, né? Eles são muito sutis e tudo mais. Então não ia rolar se bem que eles fizeram muitas materializações, manifestações, assim, com a minha insistência, por assim dizer. Mas eles são etéricos, eles não são físicos, tá? Mas eu tive manifestações físicas também. Deixa eu descer aqui. O contato foi top. Me deram um pergaminho para ler, passei noites estudando, fica tudo registrado. E foi etérico ou foi físico, sobrenatural? A Eliane, pela telepatia é assim que eles nos ajudam. Muito bom. Gilda, seja muito bem-vinda, Gilda. O Fabiano, o caso que aconteceu em Varginha, Minas Gerais, foi real? Foi, e o legal de você ter trazido, na minha opinião, tá? Por que, na minha opinião? Porque envolveu autoridades, né? Envolveu pessoas que deram depoimentos, gravações, não é isso? Então, há fatos ali como é pra gente buscar e conseguir comprovar. Tá registrado isso, não é isso? Teve gente, até autoridades que foram encarregados da época, que dão seus relatos e tal. Então, realmente é um material bom,
né? E se você ir até lá, como muitos ainda vão, as pessoas contam as mesmas coisas. Só que esses seres, eu não acredito que tenham vindo de longe, na minha opinião. Eu acredito que eles tenham adentrado através de portais, através de alguma realidade paralela, por assim dizer, de algum portal, né? Mas eram físicos, né? Porque até tinha manifestações no céu também, sabe? Tinham luzes e tal, mas assim, eu também acho que tem alguma coisa a ver com realidade paralela aí, algum tipo de portal também, né? Até porque aquelas terras, vocês não podem focar só no que aconteceu lá. Se vocês forem pesquisar um pouco antes, já tinha acontecido muitos fenômenos por lá, sabe? Muitas magias por lá, né? Muita história de portal por lá. É legal, tipo, né? Com o tempo eu fui olhando algumas coisas, então por isso que eu tenho essa opinião também, né? O sobrenatural, os arcturianos, ano 2008, contato foi ótimo, telepatia que me orientou naquele momento. E sobrenatural, eles conversaram com você sobre questão de... bom, antes deixa eu só te perguntar, como é que eles eram no formato deles? Me conte, só para me identificar dos quais que você está falando. O sobrenatural, exatamente, foram na minha casa 3 arcturianos. Etérico, isso é muito importante, né, ser dito. Porque assim, às vezes é falado de contato, das pessoas, né, podem interpretar que eles estão, né, qualquer momento, em vez de ser a Shopee, é um arcturiano lá. É para Angélica, né? Já, não, vamos entrar, mas não, né? Não sei o que é isso. A Ivani, sou Ivani. Então fique por aqui, menina. Muita coisa que a gente tá conversando. O sobrenatural, os pleiadianos também foi muito bom. Os pleiadianos também. Folgados foi... insetioides. Tu achou eles folgado? Foi? Era pequeno azul. Tipo gafanhoto, só que no caso eles não são pequenos, né? Eles são bem grandões. Ou tu viu pequenininho? A Vanessa, olá Vanessa, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? A Eliane, avisei para os meus que quando aparecerem, não deixarem ser usados mentalmente. É assim que eles estão vindo, saber tudo aqui. Tá, deixa eu ver se eu compreendi bem. Já dando um salve para Elisete, que tinha dado um oi aqui. Avisei para os meus que quando aparecerem... Você está avisando para os seus guias quando aparecerem eles não serem usados mentalmente, Eliane? Explica pra gente. Izzy, seja bem-vinda, Izzy. A gente está falando de contato físico e comportamento, e puxando um pouco para o comportamento negativo de OVNIs, né, e de extraterrestres ou intergalácticos, né, e aí cada um tem ali a sua forma de falar, né. A Leila sempre quis saber qual minha origem estelar, mas com o tempo foi passando. Então, sobre essa questão de origem, tem uma coisa que eu indago, até pedir aqui a opinião de vocês também. Na minha opinião, não tem origem material. Porque todas essas raças que fomos, não que somos. Você pode ter muita informação de um lugar por ter vivido muito lá.
Ou às vezes é a única informação que tu tem, mas não quer dizer que tu seja aquilo, porque é matéria e somos espíritos, né? A Izzy, já entrei no lugar certo então, porque vim com uma dúvida. Tem pleiadianos negativo? É disso que eu tô falando. Vamos trazer polêmicas. Ô, Ju, eu vi os Greys se apresentaram muito bonitinhos e queridos. Nossa, mas os os Greys não... Aí dos pleiadianos a gente pode abrir uma discussão aqui, né? Agora, os Greys, Ju... E como saber o que somos? A Elisângela fala. Então, mas o que acontece? Sempre quando dentro da assistência ou dentro de uma consulta, eu vejo lá energia pleiadiana, seres pleiadianos, mas isso tem um pouco a ver de onde que essa alma está vindo. Ó, tu estava nas Pleiades e vem encarnar aqui. Né? Mas não é que tu é pleiadiano, tu estava. E onde é que tu estava antes dali? É isso que eu quero dizer, sabe? Que as pessoas estão levando, tipo assim, não, eu sou brasileira aqui. Sou brasileira, tente, não... Como que eu serei americana se eu sou brasileira? Mas eu posso ter encarnado também lá no, sei lá no Texas. Né? Encarnado lá na Rússia. Né? Então eu estou brasileira, mas eu também já estive em outros lugares. É tipo isso. Então, é um pouco complicado, porque quando eu trago essa informação, né, as pessoas falam origem estelar, mas eu acho que tinha que explicar esse ponto. Até, a origem de que você está falando? Onde esse espírito estava antes de vir estar humano agora, pode-se dizer assim? Você está falando de origem o quê? Material ou de origem etérica das Pleiades? Também tem isso, né? Deixa eu voltar aqui. Muito cuidados com os bonitinhos. Que é os Greys, né? Que escaparam da gente conversar deles, né? Na live passada, porque a gente foi lá para um caminho mais pesado ainda, né? A Leila, eu queria saber de antes de vir à Terra. Ah, massa, muito bom. A Ju, aí perguntei mentalmente se iam me cortar toda. Olha, mas também a Ju, né? A Ju já foi direto ao ponto. O que vocês vão cortar aí, né? Eles falaram que não usavam mais essa... Olha, a gente não corta, mas você vai sentir dor da mesma forma. Ah, Leila, isso, o que eu estava... Muito legal, Leila. Isso numa consulta eu já posso dizer para você, por exemplo, né? Acho que a origem é igual para tudo. Muito, muito bom. A Eliane, alguém gosta dos avatar? Ajuda tudo mentalmente. O sobrenatural, eles estão usando outra tecnologia, estão bem espertos. Então... Para falar a verdade, gente, realmente eu ando vendo bem menos Greys nas desobsessões. O que ganha disparado recentemente é Mago Negro, que está ganhando disparado. Né? Às vezes aparece um reptiliano, um Grey, assim, mas eu tô vendo a questão dos Greys muito mais quando existe uma questão de grupo ou de uma oportunidade psíquica, porque assim, esse é um comportamento que eu vi aí nesses 20 anos, porque tinha época que era demais, todo canto tinha um Grey, né? Às vezes nem precisava abrir, a pessoa falava, você é Grey. Todo canto tinha um Grey, não é isso? Então, o que acontece? E tinha os etéricos e tinha gente sendo abduzida mesmo, fisicamente. Com marcas no corpo e tudo mais. Então, era trabalho árduo com eles. Sabe? Mais recentemente, pelo menos dentro do meu trabalho, quando aparece, assim, algo bem específico de projeto, sabe? E até... mas eu acho, assim, que por eles terem sido... Eu acho que muito negativados,
qualquer aparição deles, tipo assim, o pessoal já meio que já devia, com o passar do tempo, né, ao meu ver, assim, porque como são 20 anos, né, gente, então foi o que eu observei. Chegou tipo um tempo que qualquer um que via um Grey já ficava com medo, já ia buscar alguma coisa, porque já identificava, tipo assim, agora eu sei que você é mal, sabe, esse tipo de coisa. Então, com certeza, eles devem ter mudado a tática. Eu, pelo menos, quando o que eu estou encontrando, eles andam bem escondido ou trabalhando realmente de outra forma, porque pelo menos registro no campo, o que está tendo mais é de mago negro. A Leila, onde pode estar o meu corpo criogênico? Qual é sua fonte de informação? Por acaso não é o Romo? Me confirma aqui, aquele chileno. O sobrenatural. Depois irei colocar no grupo, Angélica, nova tecnologia que estão usando. Fala aqui pra gente. Eu sei, entendi. Izzy, você me deu uma tarefa para fuçar uma vida minha nas Pleiades, para saber a origem de um BO aqui. E apareceram uns pleiadianos no rolê que não estava fazendo papel positivo. Mas aí que tá, quem foi? Qual foi a pessoa que garantiu pra gente que eles não eram negativos também? Porque assim, dentro de todas as raças que eu conheço, gente, as pleiadianas são as mais, assim, na minha opinião, as mais parecidas, assim, com as nossas questões sociais aqui. É muito legal, uma coisa é você vê o comportamento, porque falando da minha experiência, assim, tendo contato com muita gente, que eu via a origem, eu observava também o comportamento dessas pessoas, tá? Eu vou dar tipo um padrão bem superficial, até porque cada pessoa é uma pessoa e etc, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, assim, os pleiadianos, eles são muito sociáveis, eles gostam muito de comunicação, eles gostam muito quem que não gosta, mas eles são tipo... eles adoram o dourado, eles adoram a questão de imagem, sabe? Do social, da conversa, eles são mais badalados, assim, sabe? Da reunião do pessoal e de brincadeira. Eles são tipo... eles são tipo todas as pessoas mais descoladas que a gente conhece, sabe? Eles são tipo assim. Os arcturianos parecem eles são muito mais sérios. Fica nítido. Tu vê um pleiadiano e tu vê um arcturiano. O arcturiano, ele é caladão na dele, assim. Parece um vovozinho, assim, sabe? Um eremita. Os arcturianos parecem uns eremitas, assim, são pessoas... E até a questão do comportamento, assim, eles são mais, né, quietos, né, mais sérios. Claro que tem outras personalidades, mas eu tô falando bem superficial. Por exemplo, os sirianos dentro do meu... olhando para as pessoas, não para os seres, tá? Porque os seres não têm nada de humano. Os sirianos, geralmente, eles são muito... eu poderia então falar de todo o planeta, né? Porque os sirianos, dentro do que me passar, tem muito mais sirianos encarnados do que todas as outras, né? Então, são pessoas muito conectadas à história da humanidade, né? Eles são muito curandeiros, sabe? Eles têm uma conexão com a terra, com os animais, são pessoas que tramitam, assim, não tem muito... Você pode pegar um muito engraçado, mas também um mais sério, assim, mas quando eu olho para um siriano, eu já consigo ver toda a árvore genealógica, assim, porque eles são muito conectados com aqui, né? Eu poderia dizer que os indígenas, né? A pessoa que é mais conectado com essa questão da natureza, por vivê-la, não por gostar, porque todos gostamos. Como fica claro um reptiliano, né? Vamos dizer assim,
né? Que é aquela coisa dos prazeres, a questão do controle, a questão de sempre estar, né? Aquela coisa de impor ou gostar de aparecer, olha para mim, olha para mim, olha para mim, né? A questão de sempre querer envolver os outros com uma história, né? E aí obter o controle, é tipo uma pessoa descontrolada emocionalmente, sabe? Daqui a pouco, se acontece alguma coisa, já consegue fazer com que a pessoa se sinta culpada por aquilo, assim, consegue. E tem uma energia, um magnetismo, esses caras ganham muito dinheiro, assim, Então, tendo contato com as pessoas, era muito engraçado, porque não é que eu identificava a pessoa ou a origem estelar por conta da pessoa, mas eu, ao detectar ao espiritual, fazia muito sentido o comportamento, porque eu via o mesmo comportamento também em outras pessoas, né? Então, como identificar uma pessoa de Órion, um Liriano, né? Que são... tipo, é como tu conversar com alguém que não sabe nada e sabe tudo ao mesmo tempo, sabe? São pessoas que não têm esses apegos que a maioria tem. Tu falar que é de Lira ou falar que é de Órion para essas pessoas, ok, não tem problema nenhum. São muito desconectadas assim e são mais ligadas à alma, né? À pureza da alma, à questão social, sabe? Tem uma visão ampla das coisas, é muito interessante. E todas essas raças têm cura, tem tecnologia, né? São todos cientistas, né? É engraçado falar isso porque a questão dos espíritos são todos cientistas, gente, né? Todos, porque isso é como se todos estão buscando experimentar coisas e fazer testes. Isso é muito, muito engraçado de se falar, né? Vamos dizer assim. Sempre estão buscando testar alguma coisa, experimentar alguma coisa para levar esse conhecimento para o seu espírito, né? A Ju, nunca mais eu quero ver eles, né? Ela tá falando dos Greys, a Elisângela, nossa origem mesmo de alma. Então, a origem de alma... Então, eu posso falar assim, ao meu ver, tá, Elisângela? Você é criado hoje, consciência. É o tipo de conhecimento que eu tenho até o momento. Compreendendo todas as minhas limitações, né? Vou dizer assim. Você é criada hoje como consciência. A consciência não tem forma. Quando você for experimentar alguma coisa na matéria, vai ser o primeiro formato que você vai adquirir de memória para você. Essa minha primeira experiência foi como um animal. É a primeira informação que você tem da matéria, que você tem de plasma, de informação de matéria que você vai ter no teu espírito. Aí depois tu já encarna como um pleiadiano. Aí você já vai ter mais duas ali. Então a origem de alma, se tem formato, é matéria. Né? Para mim, origem é a consciência, assim, não, ao meu ver. Mas claro que com certeza tem pessoas com mais conhecimentos do que eu, pode ter um outro tipo de visão para a gente analisar também, né? A Ana, eu vi um ser pequeno vestido de branco, mas a pele era cinza. Ficou ao lado da minha cama. Alguém, vamos dizer assim, fala ou falo eu? Alguém comenta, por favor? Todos tensos, né? A Eliane, se somos energia, tudo indica que eles estão avançados. Ajudamos eles também. As quebras de paradigma que eu estava contando para vocês é que não tem nenhum tipo de visão de inferioridade sobre as questões humanas. Negativos se aproveitam dessa ideia, positivos não tem nada a ver. Como que eu nunca vi um ser chegar para mim ou para qualquer outra pessoa e tipo, estou aqui para te ajudar porque você é um
evoluído, ou porque você está em evolução. Até porque todos eles estão sempre encarnando ou vivendo algum tipo de experiência da matéria. Essa questão evoluído não existe. Pelo menos dentro dos meus contatos não tem isso. É tudo experiência, né? E olha só, o mesmo comportamento que a gente tem aqui de buscar profissionais, em certas áreas lá tem também. Se tem um ser, né, com certo, vamos dizer assim, conhecimento, né, distinto ou muito ou de alguma coisa e que pode ajudar em determinada coisa, eles vão e fazem contato. É por isso que tem esses grupos distintos que se unem às vezes em trabalho ou criam dinâmicas, mas não porque eles consideram que aquele ser seja superior. É só o tipo de conhecimento que essa pessoa tem, pessoa barra espírito ou barra algum ser, né, diferente. Que aí há essa união, né, entre eles assim. Mas não. E eu acho muito, sempre achei muito interessante o comportamento dos intergalácticos que vem trazer essa informação que os seres humanos são seres evoluídos, atrasados, que é a necessidade sempre de dizer, vocês estão evoluindo, vocês, sabe? Se eu não sou humano, eu estou, né? Toda a baguncinha que tem aqui, gente, se nós somos eles, tem lá também, tá? Tem lá também. Então, por que cai na conta de quem está humano? É isso que vocês têm foi esse das análises que eu fui fazendo, quem está encarnado aqui está, daqui a pouco não está mais. Por que cai toda essa conta aqui? E tudo os nossos comportamentos aqui vêm de algum lugar também. Da onde que vem? Né? Os negativos se utilizam muito dessas historinhas contadas até para tirar da conta deles. Utilizam muito essas histórias de culpa, de medo, de um maior, de outro menor, de que você não pode, de que o outro pode, sabe? Esse tipo de coisa. A Ana traz, né? Mandei embora. Foi estranho. Não sei que ser era. Com certeza era um Grey. Pela cor, né? Que você está trazendo. Muito legal que você já falou assim, não interessa, não te quero aqui. A Ju, boa tarde, Ju. Seja muito bem-vinda. A Eliane, me realizaram 2 cirurgias. Um com muita dor, outra apenas ficou adormecido o local. Tem muitos relatos de abduções para fazer algum tipo de prática, né, gente? Quem aí tem experiências ou conhece alguém que foi, que trouxe marca, e o que foi curado? Ou se foi alguma coisa curada? Rodrigo Rômulo. Quem vier falar de corpo criogênico, com certeza passou lá pelo Rodrigo Rômulo, né? Sobrenatural. Agora, se vier falar muito quântico, né? Ou de ressonância, vem lá do Hélio Couto. Não é isso? Quem mais? Agora eu não tô lembrando. Tem um outro também. O Jean Vauelan, né? Que esse é bem interessante também. Muito legal, né? Faz muito sentido também o que ele traz. Tem uma coisa assim que quanto mais vocês olham uma fonte, porque eu também vi muitas fontes, gente. Tinham que eles me falavam. E eu falava, só espera um pouquinho aí, deixa eu dar uma olhadinha em algumas coisas. Depois a gente conversa, né? Vou lá pesquisar, dar umas olhadinhas. Ok, você tá falando a verdade, né? Compreendi, só me dá um tempo aí. Então, conforme eles iam me passando informação, eu, ao contrário de muitas pessoas, e não sei, eu não tinha ninguém para me orientar, né? Tipo, não tinha ninguém para fazer
a minha assistência para desenvolvimento mediúnico. Era tipo eu comigo mesma, né? Então eu falava assim, espera um pouquinho aí. Depois que eu confirmar isso aí que você está me falando, a gente continua conversando. Faz sentido, então a gente pode continuar conversando. Então sempre eu fazia as minhas análises dentro do que eles vinham trazendo também, até para mim criando mesmo confiança do que realmente eles queriam, né? A Camila, você falou que eu estaria pleiadiana. Muito legal, olha aí, ó. A Elisete, então eu tô mais para arcturianos e os pleiadianos. A Ju, e os andromedanos? Tem também. Tem os zetas. Tem os... De Sirius. Tem Sirius B, Sirius A. Tem um monte... Ixi, tem um monte de... Tem uns que não estão catalogados. E que eu já fiz contato com alguns. Eu já tive experiência, gente, de eu ir para um lugar... e o ser, tipo, falar assim... Como que tu veio parar aqui? E não era tipo... Era tipo uma outra realidade dentro... Onde eu fui aparecer num planeta, num desdobramento que eu fiz. Porque eu queria saber, sabe? Tipo assim, eu queria sair de muitos sistemas, né? Eu já buguei muito o meu cérebro fazendo esse tipo de teste de desdobramento, né? Pra me avaliar algumas coisas. Do ser olhar, tipo assim... Como é que tu veio parar aqui? Sempre nas minhas... acho que por conta da minha psique e da ajuda deles, obviamente, eu ia passar... eu ia parar em lugares que não era pra mim estar. E eu causava estranheza, né? E eu me lembro desse porque ele me olhou com tipo assim... Essa doida fugiu do... Prendam-na, por favor. Eu sabia que tinha seres... É como você ir pra lua. Era mais ou menos um ambiente assim. Bem feio, né? Por eu já ter andado por aí, por alguns lugares que eu, tipo assim, eu defendo muito a terra. Quando começa um papinho, tem que salvar a terra, porque a terra vai acabar, né? Existe uma cobiça tão grande com esse planeta, né? Uns interesses para que a gente abandone a questão humana, sabe? Como se por aí fosse lindo, né? E tudo mais. Dos seres, tipo, nessas minhas experiências, olhar, tipo... ou, tipo, às vezes, sabe quando alguém tá conversando? Tudo bem, fazendo não sei o que lá, com as tecnologias. Aí aparece a... Aí fazendo não sei o que, daqui a pouco... Dá aquele start. Tipo, start, assim. Tipo, eles não sabem o que fazer e eu também não, né? Apertar no botão para botar de algumas. Foi ele que foi quebrando, tipo quebrou-se muito nesses experiências que eu tive, a ideia de que eles têm alguma ideia do que é ser ou estar humano, ou muitas vezes do caminho da humanidade, e também que eles se comunicam entre eles também, tá? Porque sempre tem uma ideia de que é tudo organizadinho e tal. Como eu vi muitos grupos independentes, sabe? Tive algumas experiências em alguns lugares ditos como que organizam as almas daqui. Já fui dar esses rolês, já dei tanto que hoje eu tô... Até esses dias eu tava falando, poxa, não acontece nada de diferente, né? Mas... tem tudo um ponto de equilíbrio, né, gente? A Ju, repetindo, eu sou narcisista. Tem uma live, um liveão um liveão nosso, que também tem arcturianos, lá no YouTube, só falando sobre reptiliano, gente. Entregamos tudo, falamos, até para você identificar, para você avaliar algumas situações. Se inscrevam lá no canal, a gente fala tudo, a gente entrega, né? E aí as pessoas trouxeram muitas experiências, explicaram algumas coisas. Eu também trouxe as minhas experiências com esses seres, tá lá, né? Live do TikTok, tem vários vídeos lá, tá? Gravadinhos. O sobrenatural, já ouvi falar ovo arcano.
para aprisionar, sugar e não permitir que luz consiga acessar, ajudar espírito. Tem todo tipo de tecnologia, né? E realmente aquilo, né, sobrenatural, nesses 20 anos fazendo desobsessão, mudou muito, assim. Muito o modus operandi da negatividade. Toda hora eles estão inventando algo novo, né? Até para parecer que eles não estão ali, mas eles estão. Com essa questão, uma coisa aqui que eu posso dizer para vocês é assim, com essa questão de desdobramento de corpos, eles tiveram que se mexer. Porque até então eles estavam bem confortáveis, até ninguém ver eles entre os corpos, não é isso? Depois da apometria, isso aí acabou, né? E aí eles tiveram que... Nossa! Se escondem em frequência, se escondem em... É incrível o que eles arrumam, por assim dizer, né? A Ludmila, boa tarde, atrasada, mas cheguei. A casa é sua, menina, sempre, seja muito bem-vinda. Qual o tema hoje, gente? Estamos falando aqui de ETs, estamos entregando modus operandi negativos, comportamentos, de uma forma geral, para a gente fechar com chave de ouro este assunto, até porque hoje encerra o nosso ano aqui, antecipado, de normalidade, porque a partir de hoje eu posso entrar em qualquer dia ou qualquer horário, tanto até o final desse mês, como janeiro inteiro. Só a partir de fevereiro que tudo volta à normalidade, que é somente às quintas, a partir das 5 horas, tá? Então fiquem atentos, gente, já vamos se inscrever por aqui, lá pelo YouTube também. Vamos entrar de manhã, falar do quê? De como aqui, ó, só a gente vai trazendo nossos assuntos e papeando, né? A Eliane, antes me apareciam aqueles altos, olhos azuis, cabelo cor de neve, aroma do vento e um clima espacial. Deixa eu ver. E eles estão aí agora? Se eles estiverem, eu posso dar um chute do que pode ser. Aí a Eliane fala, não, nada a ver com isso aí, Angélica, você tá viajando. A Ju, cinza é grey. Já quero deixar aqui claro que se for cinza já era. A Ludmila, tô curiosa sobre um assunto, mas acho que é nada a ver com esse tema de hoje. Não tem, você sabe que aqui no Laivão, Ludmila, você pode trazer qualquer assunto. Vocês devem também, né? A gente amplia, conversa sobre tudo. Tá aberto para qualquer assunto, tá? Pode trazer. Lá também tem seus Paranauê. Iá. O Iá. Tá. A Elisângela, é verdade que podemos ser É verdade que podemos ter um parceiro aqui na Terra e no astral podemos ter outro lá? Bom, a gente tem que fazer uma live só sobre relacionamentos no astral. Quem que quer aí essa... Tem sexo no astral, gente? O que vocês acham? Tem, né? Essas realidades pertinho da nossa aqui, gente, é um rolê igual daqui, né? Falando de projeção, não de sonho, tá? Porque tem muita gente que sonha, não o que está acontecendo, ou que está sendo obsediado, né? Mas essa questão de conexão, só que depende muito, então são realidades muito próximas aqui, tá? Que acabam realizando, sim, tendo tipos de relações, por assim dizer, tá? Mas são realidades bem materiais como a nossa. Então, não é que temos um parceiro, que eu acho que até essa questão de astral, na minha opinião, as pessoas podem ter experiências
Se você está encarnado, você daí está em projeção, então você pode ter experiências, tá? Mas fixar um relacionamento, acho que dá um pouco. Aí deve ter alguma questão de obsessor. Se vier com esse papo, não, a gente casou e teve filhos, como já ouvi de vocês aqui, não é isso? Agora a questão de sexo no etérico, isso é bem recorrente das pessoas trazer. E realmente rola, gente, esses tipos de troca, tá? Que não é... com certeza vai ter diferenças do físico, né, gente? Mas vocês me entenderam. A Ludmilla, tá. Eu queria saber sobre hipnose. Como isso é visto na espiritualidade? É perigoso? Só curiosidade? Bom, meu conhecimento, tá? Primeiro que tem que ser uma pessoa bem responsável para fazer isso. Porque a hipnose, ele te hipnotiza, o meu entendimento. Ou seja, se você tem uma dor, a hipnose pode fazer com que você deixe de ter essa dor. Mas não quer dizer que você, vamos dizer assim, você resolveu essa questão. Através da hipnose, você pode deixar de sentir aquilo. Então, meio que você esquece daquilo, você não tem mais aquele problema, resolve a vida de muita gente. Mas aquilo fica no inconsciente, em algum nível, não é resolvido. Esse é o problema da hipnose que é trazido pelos espíritos para mim. É esse entendimento. Que é a questão de você pode hipnotizar alguém e esse alguém, você fala, imita um cachorro. E a pessoa pensa que é um cachorro, gente. E ela é um cachorro. É nesse nível que eu tô falando. Tipo, você vai fazer coisas e agir por hipnose, mas não quer dizer que o seu racional teve contato com aquele problema. Você não resolveu algo racionalmente. Você está sob hipnose dentro de certas questões. Entendeu? Esse é o meu entendimento. E a espiritualidade, no geral, gente, neles não é que eles julgam. Né? É tudo escolha nossa. Tá? Tudo escolha nossa. É tudo explicado e você faz as suas escolhas. Né? Não tem isso no etérico de ficar, meu Deus, está fazendo uma hipnose lá. O que a gente vai fazer? Vamos se mexer aqui. É tudo escolha, como a escolha de outras coisas também, né? A Eliane, eu acho que incorporação seria uma hipnose. Não por... entendi, porque eu ia falar que não, porque você pode parar a qualquer momento, mas tem a incorporação inconsciente. Nossa, muito bom. Nunca tinha olhado dessa forma, faz sentido. Né? Muito legal. Aís, eu na hora que vem informação pirada dos mentores, para que eu vou perguntar para Angélica, é isso aí, nós vamos conversar, a gente fala dos nossos processos, a gente se entendem. Nós que estamos humanos aqui no nosso grupo particular de humanos. Gilda, me disseram que eu era siriana pela data de nascimento. Aí... Então todo mundo que nasceu nessa data também é? Devem ter pedido para te acessar. Isso acontece, tá? Eu também peço. Mas é para acessar você, as suas informações. Por isso que daí conseguiram trazer para você essa informação sobre Sírios, tá, Gilda? Mas a questão de data, eu não sei se... Porque tem um monte de gente que eu já atendi que nasceu na mesma dia ou no mesmo mês, no mesmo ano e tem outro tipo de vibe, né? Vamos dizer assim. Mas para acessar a informação de alguém, a maioria das pessoas, dos médiums que trabalham precisam da data de nascimento. A partir da data de nascimento, do nome, consegue acessar a informação sobre aquela pessoa, entendeu? A Eliane, no meu pensar, devemos nos policiar, né? Saber o que somos e não o que queremos ser.
Gilda, qual o canal? @Geometria Arquituriana, tá, amor? O link tá aqui na bio, caso seja mais fácil. A Camila, precisarei sair, mas verei gravado depois. Gratidão, Camila, sempre pela sua presença. A Eliane, para conseguir retirar obsessores, a gente deve saber retirar de nós mesmos, senão o bicho pega. A Ju, feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo já antecipado. A gente vai se ver antes do ano novo ainda, hein, gente? Hein, gente? A Ana Paula dos Santos, boa tarde, Ana Paula, seja muito bem-vinda. A Vera Rodrigues, boa tarde. A Elisângela, eu quero. Tem sim. A Elisete, cada pergunta, essa de parceiro foi ótima. A gente aqui, a gente olha tudo. Tem troca de energia no astral. Sim. Aí, tipo assim, parece que a pessoa tá tendo, tipo, um sexo igual daqui, só que é diferente. É igual, mas é diferente, gente, mas tem, tá? A Maísa, olá, boa tarde. Angélica, atende minha paciente Dani, ela vai te chamar, precisa muito de desobsessão. Tá bom, amor, depois eu dou uma olhada, se eu não respondi ela ainda, eu já vejo. Às vezes eu demoro, tá, gente, a responder, mas assim que dá. Às vezes é tarde da noite, mas eu vou lá e respondo. Muita gratidão, viu, Maísa? Sei que a sua agenda é cheia, mas precisa de ajuda. A única coisa é que assim, ó, eu vou ver, porque se eu tenho agenda eu tenho agenda até o dia 23, se eu tenho agenda, né? Mas ali, depois eu paro dia 23, só para os atendimentos, mas já tá todo mundo agendado, gente. Se vocês querem pedir agendamento, pode pedir, que logo ali depois da virada volta ao normal de novo, tem agenda janeiro inteiro. Tá? É só mesmo essa questão Natal e fim de ano ali, né? Que eu vou estar só fazendo as lives, mas é só pouquinhos dias, né? Parece que é um... Teve alguém que falou, bom descanso, Angélica. Continua trabalhando igual, não é? É só... A única coisa que não vai ter, para dizer que parou alguma coisa, foi só o Processos e Café. Os atendimentos continuam e as outras lives continuam, né? E o Processos e Café, gente, porque envolve outras pessoas. E todo mundo também viaja, né? Tem essas agendas de fim de ano e tudo mais. É por isso que vai ter um tempo ali no Processos e Café. Mas já tem bastante gente agendada para o Processos e Café assim que retornar. Já as outras lives é só eu, então eu dou o meu jeito, né? De encaixar dentro da minha disponibilidade. Vamos lá, o sobrenatural traz. Pessoa de confiança para fazer hipnose é algo muito sério para comandar situação. Eu já fiz hipnose, mas consciente para ressignificar o passado desta vida e foi muito bom. Hipnose consciente. Eu nem sabia que tinha hipnose consciente, então não é indução. Mas para mim era acesso mediúnico, porque eu via passado e ressignificava. Acho que era indução. Chamam de hipnose? Tipo assim, olha, tipo eu faço isso também. Tem muitos outros médios que fazem, até você, Izzy, quando você... Sabe quando tá conversando com alguém, ó, vamos agora ali, né? E a pessoa com o mental dela, ela vai. Até o passe, né? Eu faço um passe de início antes das consultas, ou durante a consulta, né? Isso, não sei, tem muita indução. Como são, por exemplo, não sei se tem a ver, tá? Vocês me corrigem caso não seja. Tem também a meditação guiada. Tipo isso, né? Você induz o mental. A pessoa vai. Às vezes em desobsessão eu faço, eu quero que, depende da pessoa, né? Vamos em determinado local para você ver uma coisa. Aí a pessoa vai comigo até lá ver. Tá vendo? Tô vendo. Bora dar um jeito nisso. Por favor, então a gente organiza tudo depois.
A Ludmilla, minha curiosidade é porque quando estava na religião, entendia como algo negativo, tipo, fico nas mãos da pessoa. Por isso que precisa ser um profissional bom, porque se realmente a pessoa consegue fazer hipnose, meio que tu fica. Ou fazer hipnose com alguém de confiança junto, né? Até para garantir ali que ocorra tudo bem. E tem pessoas, gente, que ninguém consegue hipnotizar. Que a outra pessoa não consegue hipnotizar de jeito nenhum. Né? Tem algumas pessoas que não tem jeito de hipnotizar aquela pessoa. Né? O sobrenatural tem que sair a atender, abraço, abraço, sobrenatural. Muita gratidão pela sua presença. A Beth, quanto tempo, Beth? Seja muito bem-vinda, menina. Gratidão pela sua presença. A nossa, né, filósofa entrando aqui. A Ludmilla, já vi um filme que o terapeuta usou a hipnose meio que para prender, controlar negativamente pacientes. A Eliane, cuidado, guria, faça apenas o necessário. A Beth, como diziam, a espiritualidade não descansa, né? A espiritualidade não descansa. Muito bom. A Izzy, tipo uma indução, mas ela chamava de hipnose consciente. Hoje tem de tudo, né? Vai ter hipnose não consciente, né? Mas aí eu via o passado e contava para ela. E ela me ajudava a ressignificar. Entendi. E é consciente, né? Isso é legal. A Eliane, eu sou uma... Não consegue me hipnotizar. É o contrário. Ainda bem que eu sou amiga da Eliane aqui. Tudo na amizade. Bom, gente. Vou continuando aqui no nosso assunto das quebras de paradigma, né? Ainda a gente tem um tempo bom aqui para conversar. Então, a quebra de paradigma com a questão dos intergalácticos, meio que toda a nossa conversa que a gente teve aqui, foi tipo todas essas quebras de paradigmas. Eu estou terráquea. A Ju já trouxe a questão. E como terráquea, em contato com... Era muito interessante porque assim, eu estudava com a minha equipe espiritual. A minha capacidade psíquica sempre foi de muito contato com a espiritualidade. Então, literalmente, eu não via o que era dito, né? Por exemplo, dos intergalácticos serem todos bonzinhos, ou deles saberem muitas vezes o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, né? Vi muita indução, inclusive de intergaláctico. Uma coisa que eu queria entregar para você, já que o negócio é entregar aqui, essa questão de indução do mental e da psique é muito utilizado pelos intergalácticos negativos, tá? Deixa eu só apontar meu lápis aqui para mim. Eita, nós. Muito bem. Geralmente, Greys conseguem fazer aquela abdução porque a tecnologia que eles têm é de paralisação da pessoa, né? Ali do mental da pessoa. Aí se traz. Seres ETs físicos são de que tipo? Os que fazem abdução. Todos esses seres que falamos já foram vistos com olhos físicos ou só coisa etérica? Então, Izzy, a gente até estava conversando bem no início da live sobre isso, né? Por exemplo, Greys tem físico, que são seres encarnados, como tem Greys etéricos. Já é porque assim, tem que entender o que eu vejo. Você não vai ver, por exemplo, um arcturiano encarnado. Por quê? Porque é uma raça muito antiga, mais antiga que os Greys, tá? Mais antiga que a questão humana, mais antiga que
que é as Pleiades, né? Por exemplo, essas raças quando encarnaram, não tem mais lugar físico para encarnar, né? Todas essas informações que esses seres trazem foi de vivências que tiveram há muito tempo atrás. Por exemplo, Lira. Nossa, Lira é mais antiga que Arcturus, que Arcturianos, que não é um planeta, eram vários. Então, esse tipo de informação, tipo, que me trouxeram, né? Então, por exemplo, assim, eles vivem uma realidade material. Porque a matéria, ela não vive para sempre, como o nosso planeta aqui. Quando o Sol se vai, planetas, todos esse sistema se vai também. Então, nenhum lugar existe para sempre, né? Então, se esse ser ele está vindo fisicamente, né? Porque existe o ambiente fisicamente onde esse ser está. Entende? Então tem que ter o planeta físico que ele faz parte. Mesmo que esse físico seja bem diferente do nosso. Tanto que você vê esses corpos diferentes, né? Tem a ver com o meio ambiente deles lá. Eles são feitos de outra coisa, né? O que são, do que se alimentam, como se reproduzem, né? Vamos dizer assim. Então o que acontece? Muitas raças não têm mais vivência na matéria nesses lugares. E aí eles vão criando novas raças para viver de novo. Porque tem sempre sistemas sendo criados, não é isso? Sistemas novos sendo criados. E aí, oportunidades de viver coisas diferentes. É por isso que muitos de nós estamos humanos, mas não tem planeta para voltar. Você volta para o plano espiritual, porque tu é um espírito. Não é isso? Então, muitos, por exemplo, as Pleiades, eu acredito que tem, assim, ainda a questão física. Porque é bem nova essa raça, como a questão humana. Sirius é muito antigo, mas ela permanece, sabe? Só que Orion, Lira, tipo, pode ter a ver alguma coisa física, mas é muito pouco do que já houve tempos atrás, sabe? Tem muito mais seres que vivenciaram essas experiências no etérico, porque não tem mais esses sistemas. É muito louco um sol, uma estrela viver para sempre. Elas morrem, gente. Né? Daí depende do que é constituído a matéria. Será que eles vivem numa estrela ou eles vivem num planeta? A gente não pode deslocar a questão física, que é a matéria. E se é a matéria, a gente vai ter que ver o comportamento da matéria como os físicos olham, né? Quanto tempo que dura, que tipo de vida seria possível, e se existe vida, como é que sobrevive? Né? Por isso que muitos seres a gente não vê fisicamente, porque não tem mais. Né? E eu não vejo isso como só porque agora são seres evoluídos e agora não encarnam mais. Isso para mim é um pouco complicado, na minha opinião. Tipo assim, agora... E se tem uma nova raça? Aí eu não vou querer vivenciar, por quê? Porque agora eu sou evoluída. Já estive... E se são tão evoluídos assim, por que vão criando mais e mais experiências novas para experimentar a matéria, sabe? Esse tipo de coisa. Então às vezes a realidade ela é muito mais simples do que é contado, né? Não há santos. São inteligências que criam realidade para experimentar. Ponto. E aí tem esses sistemas que eles experimentam podem acabar. E aí eles criam outro. Né? Por isso que tem seres que se materializam, que estão matéria, e outros que não estão mais. Existia essa informação em algum momento, mas não existe mais. Foi há bilhões e bilhões de anos atrás, né? Izzy, entendi, porque se é só etérico, parece tudo muito mais uma crença, ainda mais que eles aparecem. E até a questão etérica, gente, na nossa visão, é como se lá fosse nuvenzinha, sabe? Mas é matéria, quando tu vai pra lá, tu sente as coisas assim, sabe? Parece que é aqui, só que em outro lugar. Né? Só que muito mais legal, né? Porque
é mais expandido, né, do que só aqui o nosso planetinha, né? Aí aparece cometer como outras coisas também. A gente tem que saber olhar a realidade, ter a realidade material. Uma coisa que eu posso dizer para vocês que eu não confio em ser físico. Eu prefiro muito mais os seres etéricos, tá? Porque até porque todos os comportamentos de seres físicos, gente, eles estão aí toda hora aparecendo, tudo, eles não fazem nenhuma questão de se comunicar com a gente, né? Não tem esses que muitos que vêm e fazem acordo também com algum governo e tudo mais, não estão interessados na humanidade. Eles são como eu e você, estão encarnados, vivendo uma realidade, tem lá o lugar deles, né? Por isso que eu tinha essa visão romântica quando esses seres fizeram contato comigo, mas eles mesmos foram quebrando eles foram me mostrando, falaram assim, não é bem assim, né? Não todos nós temos o mesmo objetivo, não todos nós somos iguais e tal. E na minha opinião, né, o que a gente tem que temer são os encarnados, não tanto os etéricos. É aquela coisa de ter medo de vivo mesmo, não de morto, tá? Porque pensa, um ser que você tem que confiar que um ser que está fazendo contato realmente não vai te controlar com a tecnologia que tem. É a mesma coisa que tem hoje entre os humanos, de confiar que uma civilização, não que um país, não vai usar as bombas atômicas para acabar com o planeta todo, né? Aí, e fico pensando porque de uns tempos para cá, os espíritos começaram a aparecer como ET e não como mentor da Terra. De um tempo para cá, deixa eu fazer uma análise. Por conta lembra que eu falei que a questão intergaláctica, a questão espiritualista era a nova religião? Porque antes eles estavam aqui, só que eles se materializavam, até como eu contei a minha experiência, se materializavam como uma informação de encarnação aqui na Terra, normal, né? E vai muito do nível de consciência. Hoje todo mundo tem acesso à informação. E dependendo do acesso de informação que essa pessoa tem, esses seres já se materializam ali. Não, ele tem informação de intergaláctico. Então, se eu já me mostrar como uma experiência que eu já tive, mas não quer dizer que esse intergaláctico não viveu aqui. Mas ele já vai se mostrar como intergaláctico porque essa pessoa ela vai assimilar, né? Aí, pois é, porque mudou, porque eles quiseram aparecer como ET e não ficaram do jeito de antes. Não é que eles quiseram, vai muito da situação, né? Por exemplo, dentro do meu trabalho, se a pessoa está chegando a primeira vez, por mais que eu saiba que há sirianos ali, né? Mas geralmente o que se apresenta para a pessoa é uma questão humana, é um homem, é uma mulher, né? Então eu não vejo só... Na verdade eu vejo mais forma humana ainda, não vejo tanto intergaláctico, aí vai muito do trabalho ou da sua forma de captar. Às vezes não é porque ele se aparece, é que você já capta já a questão de informação de fora já, né? Ou do tipo de público que você atende, ou do tipo de acesso seu. Mas é muito da abertura da pessoa. Uma pessoa que está entendendo a primeira vez, se os seres éticos, né? Eles não chegam, eles vêm aos poucos, né? Vão se abrindo aos poucos, através do conhecimento que a pessoa vai adquirindo, da consciência que a pessoa vai adquirindo, por assim dizer. Mas o que eu posso dizer, então, com o aumento
né? O que as pessoas então estão tendo contato somente com isso é por conta que hoje temos muito mais acesso à informação. E que os novos espiritualizados, o que busca as questões espirituais, são essa pessoa, essa geração mais informada, não que viva a questão espiritual, mas já tem uma informação na cabeça, né? Vamos dizer assim. E é isso que vai dar abertura ou não para eles. Por exemplo, se você vai num terreiro de Umbanda, lá ninguém vai falar de ET, o que se manifesta um ET. Todo mundo vai falar das suas entidades como elas se manifestam lá mesmo, entendeu? Tu perguntou por que os teus mentores mudaram de forma, não era mais fácil para eles ficarem humanos, mas eles ficaram durante um ano todo, né? E aí eu fui criando essa confiança, esse relacionamento com a espiritualidade, para depois eles se aparecerem com o Intergaláctico. E olha só, eles apareceram com o Intergaláctico não com o dirigente de início que eu tinha, foi com um outro dirigente ainda. E esse dirigente, ele era bem para frente mesmo. A psique dele, ele estudava os Intergalácticos e tudo mais. Tanto que quando ele viu, ele já falou. E ele já trouxe esse conhecimento para todos os médiuns que estavam lá. Não foi nada de supetão assim, sabe? Ia causar menos bafafá. A Marilene, boa tarde, Marilene. Seja muito bem-vinda, menina. Então teve tudo um processo, né? Não foi nada do nada, até porque eu não saberia lidar. Sozinha, vendo ET, né? Pelo menos eu, acontece com muita gente. Já tem vê e tudo mais, e não tem um apoio. Pelo menos dentro da minha experiência, eu precisei todo de uma educação para compreender que realmente eu acessava o planetérico. E eu me acostumar com isso, tanto que eu estava super, super entrosada aqui com meus amigos espirituais, com os meus mentores espirituais. Não sentia medo nem nada, até tipo, meu Deus, dê a hora para mim ir lá, né, trabalhar e tudo mais. Estava super... E eu fiquei sentida com essa mudança. Eu não queria nada de ET, queria continuar humanos, né? E aí, eles se mostraram de outra forma. Como eu já contei, que eu, começando a ter contato ali com seres de esquerda, que eu adoro, que eu amo, né? Eu comecei a encher o saco do meu mentor, que eu queria... Cadê? Minhas entidades de esquerda, né? Um caboclo, um paizinho, né? Porque eu adorava. Sempre que eles vinham fazer aquelas limpezas, né? Cheio de amor e tudo mais. E até o lugar em que eu estava, ele já era muito aberto, porque se manifestava qualquer ser, mas eram todos humanos, né? Mas tinha muitos de Umbanda que se manifestavam lá também, né? Então eles eram super, super abertos, que tem lugar, por exemplo, centro espírita, que não se manifesta. Entidades de esquerda que vêm de terreiro, de Umbanda, esse tipo de coisa, né? E que lá nesses terreiros tem muitos arcturianos, pleiadianos, de todo jeito lá. Só que, em respeito à cultura, à abertura dos médios, se manifesta como se manifesta, não é isso? A Ju, eles se apresentam conforme a crença que a pessoa está acostumada. Até tirar a crença demora. E foi toda uma adaptação de novo. Eu tinha sofrido uma adaptação só para lidar com o espírito, porque eu venho de igreja. Então foi um impacto. Como assim você psicografa? Como assim psicografo? Não psicografo não. Psicografa sim, psicografa aí, né? E como é que é psicografa? Né? E eu ainda, na hora que ele falou, eu falei assim, por que escrever se chama psicografar? E por que escrever se chama psicografar? Né? Já fiquei aqui na minha mente matutando. Como assim? Por que se chama assim? Não tinha informação nenhuma. Então foi toda uma adaptação à espiritualidade. E depois uma adaptação à espiritualidade adversa. Poderia se dizer. Né? Então, para mim, eles tiveram muita delicadeza. Mas eu sei que muitos médiums já tiveram... Tinha alguns relatos de médiums que diziam que viam
de vez em quando um ou outro, mas não tinha contato. Quando é herético, gente, eles não têm essa intenção de pôr goela abaixo, eles, a forma deles e tudo mais. Eles compreendem, eles têm bastante... Eles são, vamos dizer assim, tem uma inteligência, um respeito ali no sentido emocional e psicológico das pessoas, cultural, de crença, de dogma, até para que eles consigam. Se você tem medo e receio de alguma coisa, tu não se abre, então já nem adianta, nem vai haver contato e nem vai haver trabalho. Não vai ter esse contato, não vai ter, né, resultado, por assim dizer. E é por isso até que, por conta de crença, muitos idolatram os intergalácticos como se fossem todos bonzinhos, né? E às vezes se abrem, né? Não questionam, não tudo que diz, ponto final, né? Nesses 20 anos eu sempre vi muita mensagem repetida de canalização. Sempre as mesmas, falava sempre as mesmas coisas. Um pleiadiano daí canalizava, era a mesma coisa. Arcturiano canalizava, era a mesma coisa. Sabe essas mensagens repetidas? Falava sempre a mesma coisa. Vocês estão em evolução, todo mundo, né? E vocês são seres estelares. Muito tempo, sempre as mesmas canalização. Vai num lugar, num site que a pessoa faz canalização e leia. Vamos começar a fazer essas análises. E vai em outra e leia. E vamos começar a trazer aqui estamos aqui em missão, né? Somos, né, de tal lugar, estamos aqui em missão para ajudar a humanidade. Sempre o mesmo roteiro, por assim dizer. E aquelas mensagens vamos dizer assim, eu já fiz isso, fala e não diz nada, só a mesma informação, e vocês têm que entender que vocês estão em evolução e a humanidade está engatinhando. Alguns põem pânico nas pessoas, sim, também vão se preparando, ainda mais se for fim de ano bomba, né? Fim de ano, eu acho que todos tiram férias lá dos seus lugares e começa um auê de informação que passou o ano todo quieto. E aí começa a bombar as informações e as canalização e tudo mais, né? Eu na minha limitação, né? Eu sempre gostei, por eu entender a minha limitação momentânea, porque tem muita... Às vezes eu tô com algum problema, eu falo assim, só espera eu dormir. Só espera eu dormir e a gente vai conversar, né? Porque a gente não tem... A gente fica muito vulnerável na questão assim, vamos dizer assim, encarnado e acordado, né? Às vezes até dormindo, até desprendido do corpo, daí fala assim, não, tá bom, você tá falando isso aí, só espera, à noite a gente resolve. Espera eu ir pro plano etérico pra gente conversar de igual para igual. Só me aguarde. Esse negócio aí a gente vai conversar direito, né, para ficar mais igual. Porque é muito fácil, olha só, é muito fácil um ser que tô no etérico todo, né, cheio de desconhecimento, né, e aí eu chego para você e digo, Angélica, e você tem um contrato comigo. Eu chegar para um espírito que tá... Como é que funciona aqui? O espírito encarna, e aí ele é um ser inconsciente, porque ele não lembra... nem lembra que ele é espírito, né? Então ele não lembra do seu passado e ele manifesta o seu inconsciente de forma inconsciente ainda, né? E as capacidades psíquicas, tem uns que tem mais e outros que tem pouco. E aí tem tudo que tudo que a gente já consumiu. Então ele vai dar uma olhada e falar assim, eu posso falar isso aqui, isso aqui, isso aqui.
e puxar essa questão do emocional aqui, que eu vou conseguir entrar né? Fazer com que a Angélica se abra para mim de alguma forma. Assim fica fácil. Eu não tô vendo nada, ele já ao contrário tá vendo tudo. Né? Por isso que eu já falava assim, espera eu dormir. Espera eu ir aí a gente conversa de igual para igual. Assim eu não vem falar comigo. Não quero saber porque eu não tenho como fazer essa análise que você tá me pedindo aí, né? A Ju, esses dias conversei um monte com você no etérico. Tu falava que não era para deixar ninguém pôr a mão na minha cabeça. Oh! Olha só agora que a Ju vem. Do nada. Todo tempo você vem contar isso aí pra gente agora, é? Como é que foi? Nos conte, né? Não é a primeira pessoa que fala que teve contato comigo por aí. Me conte. Lembrei agora. E era eu mesmo? Era a tua voz. E agora sim, tendo esse contato comigo aqui, Ju, tu acha que era eu ou era algum dos seus guias espirituais? O que você acha que era? Nos conte. Continuando, vai saber. Mas era uma coisa boa, né? Então, tá tranquilo, vamos dizer assim, né? Se algum dia vocês receberem uma mensagem meio estranha no etérico minha, gente, não vá. Me consulte eu acordada. É ao contrário, né? Fala comigo acordada. Acho que era tu mesmo. Então pode. Não descarto também, tá? Não descarto mesmo. Teve gente que já disse que foi no. Antigamente era muito comum as pessoas terem contato comigo antes de me conhecer. Né? Eu ficava tipo meio que loucura que é essa, gente? Tipo, eu tava numa nave e eu te vi lá. E aí você falou que a gente ia se conhecer e tudo mais e você ia me ajudar nisso aqui, né? Que, tipo, muitas experiências das pessoas. E aí eu fui entendendo que muitas vezes não era eu, era a espiritualidade da pessoa, mas quando não conhecia não tinha como, né? Uma vez eu recebi uma mensagem do Luiz sobrenatural. Aí desfiz o holograma, era um tupinambá. Era a voz dele. Pois é, por isso que algumas vezes eu identificava que realmente era eu. Mas outras eu falava assim, isso aí é mensagem de mentor. Mas como a pessoa ainda não tem aquela abertura lá na assistência, no desenvolvimento mediúnico, Ju, nos estudos, né? É explicado, eu explico, né, com a espiritualidade, da diferença que temos quando a gente se projeta. A gente não tem a mesma consciência que acordado, na grande maioria. Né? Então, os mentores utilizam imagens de parente, de alguém que a gente conhece e tem referência de alguma forma, e aí utiliza para mandar mensagem, né? Era a voz dele, eu peço sempre para desfazer o holograma. E daí você pediu. E aí eu fiquei lá. Não, sou eu mesmo. Tô. E quem é que tá pegando na sua cabeça, Ju? Já fala aqui. Quem é que você tá deixando mexer na tua cabeça? Pediu? E daí não desfez? E nós estava onde? Já conte, porque eu não me lembro. Aí você já... Ninguém. Pois então. E onde é que nós estava? Tô bolado. Não desfez? Tá. E a gente estava onde? Qual que era o ambiente que a gente estava? Vocês têm que me contar, gente, se vocês me vê por aí. Foi só a voz mesmo. Tá. A Elisângela, vixe, quando a gente vai no salão, será que tem problema? Eu acho que não, porque as pessoas que estão cortando o cabelo não têm aquela intenção de fazer alguma coisa. Porque essa questão, gente, depende muito da consciência de cada um.
Eu atendo muitos cabeleireiros que sofrem muito com a energia das pessoas. Elas que estão sendo prejudicadas com a vibe das pessoas, sabe? Tem aquele outro lado também. Eu acho que a gente deve se preocupar mais com isso é quando alguém que entende, que trabalha com espiritualidade de alguma forma. E aí você fica vulnerável deixando a pessoa mexer no seu coronário, né? Eu fiz curso de cabeleireira para ninguém pôr a mão. Também vai da sensibilidade da pessoa, por exemplo, sempre cortaram meu cabelo, eu nunca... Se bem que depois de um certo tempo eu só vou numa pessoa que eu sinto que eu posso ir, assim. Que até ela é uma amiga de infância da minha mãe, elas não têm esse contato, né, mais assim. Mas ela tem lembrança de parentes que eu nem conhecia, assim, é legal ir lá porque dela me conta. Eu não sei nada da minha família, ela chega e me conta tudo. Nos interiorzão, assim, né. Daí ela corta o meu... Sempre o mesmo corte. Ela não é uma profissional, assim, até a mãe fala assim, por que você não vai a outro lugar? Eu espero que ela não veja esse vídeo, né? Mas a mãe fala assim por causa do corte, né? Que eu vou e sempre peço mesmo. Já causei um problema. Vocês me fizeram me complicar aqui, né? Numa live, mas... Aqui, ó, vamos esquecer tudo que foi dito, né? E tudo mais. Continuando, na minha opinião, tem muito a ver com essas coisas. Por exemplo, se a pessoa ela é ligada nisso, às vezes ela só corta o cabelo, nem tá pensando em... Não, vou mexer aqui, ó, já fazer aqui uma magiazinha aqui, só tá cortando o cabelo. Acho que as pessoas são de boas, assim, sabe? Vai da sensibilidade de quem tá indo cortar o seu cabelo, que já sabe, se a pessoa mexer, seja qual for, mesmo sem intenção, vai dar ruim. Vai da sensibilidade da pessoa, né? Então, eu acho que não deve deixar, principalmente pessoas que mexem com... Ao abrir... O que? Ju, vamos conversar. Essa questão de mão na cabeça, às vezes não é a cabeça em si, mas a abertura do campo que a gente dá. Porque assim, esses contatos que a gente faz, essas trocas, nossa, o que tinha de problema por conta de troca. Eu atendi a pessoa hoje, daqui uma semana a pessoa mandava mensagem que estava mal. Eu ia atender e falar assim, o que você fez essa semana? Fui lá fazer uma troca com uma amiga. Não, mas é que ela é de boas e tal, eu conheço ela. Ela pode ser de boas, mas às vezes ela não tem consciência do que tá no campo, ou se o que ela tá acessando mesmo, né? Sempre assim, né? Os médicos, tem médico que tem muito boa intenção, gente. Né? Mas às vezes é bem comum, na realidade, isso. Né? O médico ele tem boa intenção, às vezes acha que pode até ter uma experiência positiva, uma espiritualidade positiva no campo, mas pode ter uma por ali que não é. E esse médium nem sabe. O médium pode estar com um problema que ele nem sabe que está com problema. E ele acha que está tudo de boas. E os negativos são super tranquilos, gente, eles não têm pressa. Tudo neles é na base da oportunidade, por assim dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com troca. Aí falar, fica um pouquinho na tua energia, dá um tempo, né? Dá um tempo para você. Tu já não tá se conectando com a sua espiritualidade? Peça ajuda deles. Veja como é que é com você, como é que funciona com você. Resguarda um pouco a tua energia. Aí uma troca uma semana com uma troca. Isso é abrir a psique, né? Não que você esteja fazendo, Ju. Tô dando esse exemplo também. Aí fulano veio aqui, Beltrano foi lá e troca aqui, troca lá. Tinha muita troca. Muitos vinham entrar em contato comigo. Angélica, você pode me ajudar? Aí a gente faz uma troca. Você sabe que eu não estou precisando. Mas se você quiser ajuda, não pode abrir assim nosso campo assim. Que às vezes é um amigo nosso, mas o nosso amigo está com problema. Ou ainda está aprendendo a lidar com certas coisas e tudo mais, e aí a gente se expõe,
Isso a gente tem que observar também, né? Ju, eu fui avisada de inveja e fiz a limpeza, foi nessa semana. Pois então, se eu ver a Angélica, escute os conselhos da Angélica. Izzy, pois é, hoje em dia eu deixar os outros mexer na minha energia, fico desconfiada, porque será que ela sabe? O certo, será que realmente sabe o que tá pelo campo dela? Hoje em dia, para pedir ajuda de alguém, gente, eu sempre falo assim, pede que o mentor guie, indique, intua qual que é a primeira coisa, a primeira conversa, assim, eu preciso disso, porque o que eu peguei muito é que não tinha uma necessidade, a pessoa tinha curiosidade, né? Não era uma coisa assim, eu tô sofrendo disso e tô indo lá. Não, só fazer a troca aleatória. Não, fuça aí. Pode dar uma fuçada aí nessa curiosidade, troca. E tudo não era uma, nossa, tô com um problema muito sério, preciso de uma ajuda. Não era esse tipo de coisa. Porque quando a gente tá precisando de alguma coisa, o mentor, ele... E é porque é errado fazer troca com as pessoas. Não é uma questão de... É uma questão, gente, de realidade. A maioria das pessoas se conecta com as coisas e não sabe que está se conectando. Não é que a prática em si de fazer troca... Se não houvesse esse tipo de problema... Cada um, mas tem... Por quê? Porque depois as pessoas ficam mal, não é isso? Então, o conselho que eu dou? Se você está com um problema, pede para o mentor ou para a mentora guiar. Se você está dentro do seu processo, você identifica que você está precisando de alguma coisa, que alguma coisa ia te ajudar muito, pede para que eles guiem e que durante o atendimento também estejam presentes. E que qualquer coisa te avisem também. Fazer essa proteção antes. Mas o que acontece? É o livre-arbítrio. Eles não vão dizer, não vá, pelo amor de Deus. Né? Se tiver alguém que eu posso ir, que é confiável, me guie. Se não aparecer ninguém é porque não... Né? Você vai saber se for, né? Mas realmente hoje em dia tem bem menos. Mas aí eu peguei muito problema de troca, muito. Mas, nossa, e o dó que me dá, porque às vezes os mentores de vocês tá tão bonitinho o campo de vocês estão ancoradinho, bonitinho. Vocês acham que esse alinhamento com eles é fácil assim? Porque o que acontece? Ele tem que ter uma certa estabilidade energética no campo de vocês. Vem um, vem outro, abre aqui, abre lá. Né? Sempre no início do desenvolvimento mediúnico que eu faço com as pessoas, eu falo assim, eu sei que você faz ou a pessoa passa que faz tal prática pra mim, né? Eu falo assim, dá um tempo aí, porque eles querem organizar o seu campo. Querem se alinhar aí bonitinho lá pra frente, né? Você retorna essas atividades e eles ainda vão mostrar pra gente em que momento você pode voltar a fazer essa atividade. Mas no momento é um momento de cura ali com a sua espiritualidade. Se você ficar abrindo assim, aí eles têm controle sobre o que estão fazendo quando eles estão fazendo, mas não quando os outros estão. E às vezes até pode ser uma energia positiva que está vindo para o seu campo, mas desorganiza. Nenhum mentor vibra igual ao outro. Desorganiza totalmente, né? Ali. Eu mandei um convite. Espero que quem recebeu não aceite. Porque, bom, eu já tô saindo mesmo. Eu tô dando um tempo porque vou fazer uma cirurgia em janeiro. Ok, Ju. Então essas coisas, gente, elas são importantes, né? E a gente só sabe disso por quê? Porque a gente se reúne aqui no Laivão para papear sobre tudo, abrir a nossa vida. Aqui sim a gente pode fazer trocas, é seguro. A gente vai fazer aquilo que a gente raciocina, isso é interessante, eu vou dar uma olhada nisso aí, senão... A gente fala das nossas experiências e do que a gente vive, né?
que a gente vive, né? Então, é isso. Encerrando aqui o horário de quinta-feira momentaneamente, quintas-feiras a partir das 5 horas. A partir de amanhã agora, eu posso entrar em qualquer dia ou qualquer horário. Tá, vou fazer esse esquema, até porque tem muita gente que assistia as nossas lives de manhã, e a gente ficou de manhã por muito tempo, mas por conta da minha agenda eu fui mudando os horários, e agora eu faço às 5 da tarde toda quinta-feira, né? Eu teve vezes que era 2 vezes por semana, de manhã, depois de noite. Aí para reencontrar também muita gente, vai ser tipo assim, reunir a família de fim de ano, sabe? Vamos reunir o pessoal da manhã, aí depois da noite. 1h da manhã, estamos em live. Eu tô aqui, ó, com insônia, vou entrar com uma jarra de café. Vamos ficar papeando, vou ficar conversando. Aí vai ter só o pessoal do exterior aqui, né? Que a gente vai estar no terceiro sono. De manhã cedinho, bem cedinho, de tarde. Sempre que eu tiver um tempinho, finalzinho do ano, em janeiro, eu vou estar entrando em vários horários fazer esse tour aqui pelo TikTok, né? Mas eu vou sempre estar avisando lá no grupo de WhatsApp, mandando o link, avisando que vamos entrar e mandando o link para entrar. Então, o pessoal que quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na bio do meu WhatsApp. Me chama, fala, Angélica, me coloca no grupo, ou mande o seu contato por mensagem aqui pelo TikTok, só que coloca o código de área, gente, senão eu não consigo adicionar vocês. Tá bom? E se inscrevam lá no YouTube, porque todas as lives são postadas lá. Essa aqui, entre hoje e amanhã, vai estar lá, já disponível, tá? E tem as lives que a gente faz lá pelo YouTube, né? Tem bastante coisa lá. Tem estudo, tem passes energéticos lá no YouTube. Então, bora se inscrever pra gente se encontrar em todos os lugares, gente. Depois de ter falado várias vezes o nome das plataformas e não pode, na rede vizinha, tá? Eu tenho que ir me educando nesse sentido. Desde o início eu nunca consegui, né? Mas em algum momento eu consigo aí falar apenas rede vizinha. A Eliane entrando de novo, Eliane. Eu tô saindo, menina. Agora as trocas sempre a mentora que vai. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo, muita gratidão a todos vocês. E agora vai começar a aventurinha. Agora vai ser uma loucura. Eita, não consigo sair.